Em 1453, um jovem sultão de apenas 21 anos conseguiu o que parecia impossível. Ele derrubou um império que já durava 1000 anos. O nome dele era Mehmed II. E a sua ambição era tão grande que não só redesenhou um mapa do mundo, como basicamente deu um ponto final na Idade Média. Essa é a história de como um príncipe que ninguém queria no trono se tornou o conquistador. Por séculos, essa profecia ecoou no mundo islâmico. Era um sonho, quase uma promessa divina. A conquista da lendária Constantinopla, o coração pulsante do Império Bizantino. E para um jovem sultão em particular, esse sonho não era só um sonho. Virou uma obsessão que ia definir cada passo da sua vida. Mas olha, o caminho até a glória não foi nada fácil. Antes de ser o grande conquistador, Mehmed era um príncipe rejeitado. Sua juventude foi uma bagunça, cheia de desconfiança e uma humilhação tão grande que com certeza o marcou para sempre. Vamos voltar um pouco. Mehmed nasceu em 1432. O detalhe aqui é que a mãe dele não era a esposa principal do sultão, mas sim uma concubina do harém, e isso naquela época era um problema. Ele era visto meio de lado na corte, sabe? Um herdeiro improvável. Para compensar, ele se jogou nos estudos de cabeça. Devorava livros de história, de estratégia militar, ele era fascinado por Alexandre o Grande e sonhava em ser ainda maior que ele. Aos 12 anos, a vida dele vira de cabeça para baixo. O pai abdica e ele, um menino, é jogado no trono. Foi um desastre completo, ninguém o levava a sério. 2 anos depois, a tropa de elite do império, os famosos janízaros, simplesmente o tiraram do poder. Que humilhação! Forçaram o pai dele a voltar. Essa vergonha moldou o caráter dele. Mas 5 anos se passaram, o pai morreu e Mehmed, agora com 19 anos, voltou ao trono. E dessa vez, ele estava mais do que pronto. E seu primeiro ato no poder mostra exatamente isso. Foi brutal, mas decisivo. Ele mandou matar seu meio-irmão, que era só um bebê, para eliminar qualquer chance de competição pelo trono. E não foi só isso, não. Ele transformou essa prática em lei. Basicamente, oficializou fratricídio para garantir que o poder do sultão nunca mais fosse ameaçado por um parente. Com o poder finalmente seguro nas mãos, Mehmed se voltou para o seu verdadeiro objetivo, aquele que o consumia desde criança, a joia do Império Bizantino, a cidade que todo mundo achava impossível de ser conquistada, Constantinopla. E ele não foi nada impulsivo. Por 2 anos, ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Primeiro, construiu uma fortaleza gigantesca bem no Estreito de Bósforo para basicamente sufocar a cidade e impedir a chegada de navios. Depois, usou a diplomacia, fez acordos de paz para garantir que os vizinhos não se metessem. E o mais importante de tudo, ele investiu pesado numa tecnologia nova e absolutamente aterrorizante. E aqui a história tem uma ironia que parece coisa de filme. Um engenheiro húngaro chamado Urban criou um canhão gigante, uma verdadeira super-arma da época. Ele ofereceu primeiro para os bizantinos, claro, mas o imperador Constantino XI estava com os cofres vazios e disse que era caro demais. Então o Urban fez o quê? Foi bater na porta de Mehmed. E o Mehmed não só entendeu o poder daquela arma, como ofereceu o dobro do preço. É inacreditável. Os bizantinos basicamente recusaram a chave da sua própria destruição. E aí, em abril de 1453, tudo estava pronto. A batalha final por um império milenar estava prestes a começar. O cerco começou no dia 6 de abril, e por 55 longos dias, o exército otomano, armado com aqueles canhões gigantes, bombardeou as famosas muralhas da cidade. Dia e noite, sem parar. O barulho devia ser ensurdecedor, o ataque simplesmente implacável. Finalmente, no dia 29 de maio, a tecnologia venceu a tradição. As muralhas de Teodósio, que protegeram a cidade por um milênio, não aguentaram. Uma brecha enorme se abriu e as tropas de Mehmed invadiram a cidade. O último imperador bizantino, Constantino XI, morreu ali, lutando nas ruas. Com a queda da cidade, Mehmed a rebatizou de Istambul e a transformou na nova e pulsante capital do seu império. A grandiosa catedral de Hagia Sofia virou uma mesquita, um símbolo poderoso dessa nova era. Mas ele também queria que a cidade prosperasse, então convidou gregos, genoseses e outros povos a voltarem, fazendo de Istambul um grande centro multicultural. Mas a história de Mehmed é cheia dessas contradições. Porque por trás daquele guerreiro implacável, existia também um homem de cultura, um verdadeiro sultão renascentista.
Esse conquistador era, de fato, um príncipe da Renascença. Ele falava grego e latim fluentemente, lia os filósofos clássicos e tinha uma biblioteca gigantesca. E mais, ele virou um grande patrocinador das artes. Chegou ao ponto de contratar um famoso pintor italiano, Gentile Bellini, para pintar o seu retrato. Isso mostra um interesse profundo pela cultura do Ocidente, o mesmo Ocidente que ele combatia. Só que essa imagem de homem culto se choca de frente com a brutalidade de alguns dos seus inimigos. E um dos mais famosos era um homem que ele conheceu na juventude e que entraria para a história como um verdadeiro monstro. Vlad Tepes, o Empalador. Mehmed e Vlad se conheceram na corte otomana, ainda jovens. Mas, anos depois, como governante da Valáquia, Vlad se rebelou. Ele não só se recusou a pagar os tributos, como massacrou mais de 23 mil turcos. A resposta de Mehmed foi pessoal e devastadora. Ele mesmo liderou um exército gigante para invadir a Valáquia. A lenda diz que, ao chegar lá, ele encontrou uma floresta de 20 mil turcos empalados, um ato de pura guerra psicológica de Vlad. Mesmo chocado, Mehmed esmagou a rebelião, forçou Vlad a fugir e acabou, sem querer, ajudando a criar a lenda sombria do Empalador. Mas a vitória em Constantinopla não era só uma questão de território para Mehmed. Na cabeça dele, aquilo era prova de que ele era herdeiro de algo muito maior, muito mais antigo. Depois da conquista, ele ganhou o apelido Fatih, o Conquistador. Mas ele queria mais. Ele pegou para si um título muito mais audacioso, Kaiser Errum, ou seja, César de Roma. Pensem só, ao tomar a capital do Império Romano do Oriente, ele não se via como um sultão turco qualquer. Ele se via como o herdeiro legítimo dos imperadores romanos, o novo mestre do império. E ele agiu exatamente como um novo César. Suas campanhas militares não pararam. Conquistou a Sérvia, a Bósnia, quase toda a Grécia. Ele foi consolidando um império gigantesco que se estendia por 2 continentes. Um novo império romano sob o comando dele. E a ambição final dele era o passo lógico para um César, não é? Ele queria unificar o antigo império, conquistando a outra Roma, a da Itália. Em 1480, as tropas dele desembarcaram no sul da Itália e tomaram o porto de Ótranto. O pânico se espalhou pela Europa. Mas esse plano ousado foi interrompido pela morte súbita dele em 1481. A vida dele é um retrato dessa figura complexa. Um patrono das artes que transformou o assassinato de irmãos em lei. Um estudioso que promoveu guerras brutais. Um sultão muçulmano que se declarou César de Roma. A pergunta que fica é: quem foi, de verdade, Mehmed II? O homem que deu fim a uma era e começou a moldar um mundo novo?